Fala pessoal, boa noite. Estou aqui de volta. Estamos nos encaminhando para o último painel do dia. Estamos aqui com a ilustre presença do Gavioli, que é head de alocação da XP, e o Leonardo Sapienza, que é economista-chefe do BV. E queria, antes de começar, que eles se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho deles, só para vocês ficarem um pouco mais familiarizados, se vocês ainda não os conhecem. Então, pode começar. Tá bom, boa noite a todos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Representando aqui a BV Asset. Sou economista da gestora, né? Me juntei ao time da parte de gestão para ajudar na parte de estratégia e também no cenário macro em 19. Anteriormente eu era economista buy side, né, voltado mais para a gestão, né, mais para na tesouraria do banco mesmo, né, então fiz toda a minha carreira lá. Então sempre nessa parte de pesquisa macro, né, como economista, mas sempre muito próximo da gestão também, né, até mesmo na tesouraria, tinha o meu próprio book, então sempre tive essa de tentar atrelar as ideias, né, o cenário, de fato, a movimentos de mercado. Tá? Então, essa é um pouquinho, breve história aqui meu histórico aqui com relação à atuação. Boa, bom, primeiro obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com o time da Invest Smart, do Melhor Investimentos, enfim, é muito bom. Leonardo, aí, prazer estar aqui com você. Eu sou o responsável, como você já falou, pelo time de alocação dentro do Research da XP. Trabalho ali com o Fernando Ferreira, com o Caio Megali, com a Jenny Lee. E, basicamente, de uma forma simplista, ali, o meu desafio é construir as carteiras recomendadas, né? Então, eu sento muito próximo do nosso economista-chefe, no caso lá, o Caio Megali, e o meu desafio é interpretar ou traduzir cenários macroeconômicos, como isso vai se transpor em retornos esperados, né, das classes de ativos e como compor esse portfólio da forma mais eficiente possível. Então, esse é o nosso desafio. Acho que vai ter uma boa dupla aqui para discutir os desafios aí à frente de construir portfólios eficientes. Então. Show de bola. E assim, para começar com uma pergunta fácil aqui para eles, como é que ganha dinheiro ano que vem? Não, mentira, tô brincando. A gente vai falar um pouco de perspectiva pro cenário em 2024 e assim, para quem acompanhou também o painel anterior, a gente falou muito sobre a questão fiscal, a questão monetária no Brasil e no resto do mundo, então já queria até pegar esse gancho. A gente está vendo aqui no Brasil um ciclo de queda da taxa de juros, então a gente já tem um ciclo se encaminhando aparentemente para o final, e lá fora nos Estados Unidos a gente tem um movimento um pouco contrário, né? A gente tem altas nos juros, a gente tem uma inflação que parece que não quer cair, e aí o mercado dá aquela estressada, fica todo mundo levemente preocupado. E aí eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês estão vendo esse cenário, né? Porque é um cenário relativamente atípico, normalmente o que a gente vê é o contrário, né? Aqui os juros altos e lá fora os juros baixos, né? Mas é um pouco o cenário inverso. Então, como é que vocês têm, qual é a visão que vocês têm sobre esse cenário, né? E como é que vocês enxergam que isso vai se estender para o ano que vem? Se vai realmente se estender, se não vai? Tá bom, acho que posso passar um pouquinho, iniciando aqui, quebrando um pouco aqui o gelo, falando um pouquinho aqui do cenário. De fato, tem sido realmente surpreendente, né, esse movimento, principalmente no momento, tomando, né, no caso do ciclo econômico americano, né, a gente teve um movimento não observado há décadas, né, tanto vindo do pós-pandemia, de fortes estímulos, fiscal e monetário, né, e o recolhimento dos mesmos, né, principalmente pelo Banco Central americano, Fed, puxando juros aí para taxas que não eram esperadas, né, pelo menos se você observar como referência o pré-pandemia, né, chegando a Fed Funds aí de 5%. Mas foi um movimento sincronizado, outros bancos centrais também seguiram, né? O objetivo principal foi realmente segurar a inflação. Eu acho que no quesito de que está nas mãos do Banco Central, a inflação corrente veio muito mais um subproduto de toda essa ação, né, coordenada, né, e sincronizada, né, de largas somas para combater os efeitos da pandemia. E agora a gente tem né, uma necessidade de recolher, né, para evitar que tenha uma inflação muito mais pressionada, e também agora, né, a atividade ficando mais próxima, né, do equilíbrio, em alguns casos até com alguns excessos,
para você gerar de fato essa abertura, né, de ato, né, com um pequeno aumento de desemprego, para você poder ter alguma confiança que essa inflação de fato vai voltar. Mas o que a gente vê como um certo sucesso é a ancoragem das expectativas de médio e longo prazo, né, que é o que de fato acho que reflete o trabalho que até então tinha sido feito ou vem sendo feito. Na nossa avaliação, acho que uma boa parte já, se não a totalidade, né, eu acho que tem aquela parada com uma parada hawkish, né, que os bancos centrais têm feito. Mas principalmente agora que a gente teve esse ajuste, né? E essa é a parte não esperada, né? Porque usualmente quando a gente chega no pico de juros, usualmente a gente vê uma certa, né, inclinação da curva ficando negativa, mercado como até então antecipava que tivesse cortes, e essa surpresa que a gente teve, né, uma reprecificação muito forte, né, e de tal forma até mesmo inesperada, com até questões fiscais sendo discutidas também nos países avançados, principalmente nos Estados Unidos, né, o tamanho dos déficits persistentes, a necessidade de emissões, né, e outros bancos centrais também, como o japonês, tendo que também fazer uma política mais próxima do que os outros bancos centrais têm feito. Então, isso tudo tem surpreendido muito, né? Então, de fato, isso é o que tem de novidade nos últimos 2 meses e meio, né? E a curva, o mercado praticamente tirando quase todas as quedas que se tinham ali para, né, no caso americano, né, para 24, né? Então é a história do higher for longer, né? Quanto vai ser essa duração? Mas o que a gente tem é que já tínhamos um cenário no qual a gente vê os juros, ainda a gente não consegue concluir, né? E aparentemente isso também é dividido, essas incertezas, de que os juros reais de fato tiveram um deslocamento para cima e em que intensidade, né? A gente já vê uma política monetária em campo restritivo, né? Numa dinâmica que, como foi muito rápido, então os lags também, a dificuldade de você saber como isso vai ser repassado para a economia. Então a gente acredita que isso ainda vai pegar na economia, tá? Em que pese esse movimento recente da curva de juros, né? do precificação de prêmio, de risco da curva, o qual a gente acredita que isso vai intensificar os riscos baixistas, tá? Então, usualmente, quando a gente pega o histórico também, né, a gente... os dados são sólidos, isso é verdade, né, principalmente no mercado de trabalho, mas é sempre a última variável a se ajustar, né? Então, mesmo o mercado acionário, né, se você pegar o S&P, muito resiliente ainda, né, tem histórias específicas, mas também é sempre o último mercado a se ajustar quando você tiver sinais mais consolidados, né, de uma desaceleração. Então, é assim que a gente vê, a gente espera que tenha uma certa moderação, né? A gente está até no campo aí, já antecipando um pouco mais no campo recessivo mesmo nos Estados Unidos, embora seja uma história, obviamente, mais para 24. Se eu pudesse complementar e trazendo um pouco da visão que a gente tem lá no Research, e tem muitos pontos em comum. De fato, eu acho que vocês estão perguntando sobre 2024, dificilmente a gente vai ter muito alívio, na minha visão, em relação a essas discussões de alta das treasuries. Tá? Eu acho que a gente pode ter alguns momentos em que, de fato, né, olhando não para Fed Funds, né, olhando de fato para a estrutura termo aí da curva. Porque eu acho que o trabalho em relação à inflação, a primeira pernada, ele aconteceu, né? Uma certa defasagem em relação ao Brasil, e eu vou falar um pouquinho de Brasil aqui depois, se o Leonardo quiser me complementar, mas então, para mim, a discussão das treasuries ela vai continuar por uma série de fatores. Tem fatores técnicos que estão, de fato, pesando, né, na precificação da curva, então isso, para mim, salvo que alguma coisa mude daqui até lá, eu acredito que ainda vai continuar pesando. E, por exemplo, o que a gente tem visto é essa discussão fiscal, o governo precisando se refinanciar, né, precisando emitir novos títulos, você tendo um menor apelo, você tem o quantitative tightening acontecendo. Então, tem questões técnicas que vão continuar pesando, talvez para, não de forma contínua, mas tendo volatilidade, né, uma maior volatilidade aí na curva de juros americana. Então, acho que vai ser uma conversa ainda por um bom período, ainda mais num ano que vai ser um ano eleitoral. E ano eleitoral, mais gasto. Você tem 2 grandes conflitos armados acontecendo e Estados Unidos provavelmente vai interferir. Inclusive, salvo engano, pela agenda corrida hoje eu não consegui acompanhar, mas
o presidente Biden estava para anunciar um pacote de ajuda, né? Então, mais gasto com defesa. Então, é muito difícil, na minha visão, você não ter aí uma volatilidade maior na curva de juros americana. Então, isso faz preço em todas as classes de ativos, né? O juro americano como a gente tem dito muito lá no research da XP, é a mãe de todas as curvas. Então, se você acreditar que nos próximos anos, não vai ser talvez o juro longo, né? O 30 anos, o 20, 10 anos, não vai ser 4,5, 5, mas que ele já vai ser 3, 3,5, algo dessa natureza, muda tudo. Né? Muda a composição de portfólio do 60-40, muda provavelmente a precificação e o prêmio de risco que as outras classes vão ter que oferecer para que você não simplesmente vá lá e invista só em tese no título menos arriscado que a gente, enfim, até hoje pelo menos considerava, né, que é o título americano. Então acho que essas conversas sobre títulos, né, curva de juros americana vai perdurar por 2024. E aí isso vai impactar em Brasil. E para tentar não ser tão prolongado em Brasil, o Brasil teve o benefício de poder começar a cortar juros antes, porque também começou a subir juros antes dos países desenvolvidos. E boa parte do que a curva de juros, né, estressou bastante, precificou lá quando você tinha, né, as NTNBs lá 6,5, 6, quando você tinha o pré a 14, 15. Aquilo era o cenário de estresse, principalmente para um governo que chegou falando em gastos, não tinha muita clareza com relação ao novo, né, que a gente depois teve mais clareza que era um novo marco fiscal, uma nova regra fiscal, falava muito em tirar a independência do Banco Central, mudar a meta de, sabe, era um pacote de anúncios muito ruins. Quando a gente viu que a coisa não era tão ruim assim, o mercado como um todo, ele tirou um pouco desse prêmio, né? Acho que a curva de juros aqui andou bastante e agora o que a gente está vendo existe um espaço já contratado para corte de juros, então lá a gente acha que ir até o 10% meados ou até final de 2024 está dado, tá? De Selic. Se fizermos um pouquinho da lição de casa, né, o governo começar a ter uma inclinação maior a conversar sobre corte de gastos, ou até mesmo começar a ser mais eficiente em mostrar de onde vai vir, de onde virão as receitas, né, para cumprir aí a meta de superávit primário, ou chegar perto, pelo menos, acho que com algum esforço dá para a gente pensar lá em 2025 numa Selic a 9. Mas muito mais, ou muito menos, né, no caso, do que daí, eu acho um pouco mais difícil. No contexto de fiscal problemático, juro longo americano para cima, enfim, é dado um cenário em que dá para você pensar, e não é pouco, então, num corte de juro de 300, 400 pontos base, não é pouco, né? Desde o 13,75 até 10,9, mas eu acho que dali em diante ainda está, para mim, muito nebuloso a ponto de você poder pular de peito aberto, tomar risco de uma vez em várias das classes de ativos. Tá? Perfeito. É bom você ter falado dessa parte fiscal do Brasil, né? A gente vive um momento que o nosso fiscal ainda está confuso, né? Está incerto, o arcabouço não foi uma unanimidade. A gente tem, por exemplo, na terça-feira que vem, provavelmente a gente vai começar, a Câmara deve começar a apreciar a MP das offshores, né? Que vai tentar tributar os fundos exclusivos e trusts, enfim, para tentar casar um pouco mais um pouco o fiscal, para dar uma margem maior ali na nossa política. Ao mesmo tempo, a gente em 2024 a gente vai entrar para o segundo ano de governo, sendo que a gente vive uma situação curiosa que o nosso ministro da Economia, ele é um possível presidenciável, né? Em tese, pelo Partido dos Trabalhadores, ele é um possível presidenciável. Diante desse cenário, a gente tem um fiscal apertado, a gente tem uma política monetária que está andando para o lado positivo. Ao mesmo tempo que o nosso ministro, a partir pelo menos do terceiro ano de governo, ele vai ter que fazer algo mais popular, né? Ele vai ter que ser um pouco mais populista no sentido de reeleição, num cenário de que o presidente atual não tente reeleição, ou mesmo que tente, né? Até porque o partido é o mesmo, né? Vocês enxergam uma possível mudança no cenário, na política fiscal do governo, em segurar um pouco o gasto e tentar deixar de tentar reduzir o déficit por parte da arrecadação, ou seja, você tentar
eles pararem de aumentar em tese, na regra clara, né, na letra clara, tentar parar de aumentar imposto e reduzir simplesmente o gasto, ou vocês acham que é passível de que isso permaneça e permaneça até porque, em tese, eles vão buscar reeleição, é óbvio, né, é o objetivo de todo partido, então... Qual a opinião de vocês frente a isso, né? Existe um espaço para uma mudança de direção do governo frente ao fiscal ou simplesmente eles vão provavelmente só pensar nisso em algum momento de estresse maior? Vou inverter só para... E óbvio que com certeza favor, o Leonardo não, vai que falar isso. com mais propriedade que eu. Cara, uma das poucas vezes, eu estava discutindo isso com o Caio, que a gente viu o inverso, tá? E, de novo, tá tudo dentro do script do que esse governo disse desde o começo. Em nenhum momento ele falou em cortar gasto, em nenhum momento... E ele está fazendo isso. Quando você olha, quase todas as despesas crescem acima da inflação, né? Já de largada, a gente já vê um crescimento do Bolsa Família, por exemplo, que tem um peso relevante, né? Extremamente gigantesco. Então, primeiro para dizer que é um dos primeiros governos que eu vejo que o primeiro ano não é um ajuste, não é um ano de ajuste, né? Já chegou gastando, já chegou. Então, mas de novo, está em linha com o que foi propagandeado, enfim, ou até que foi a alavanca política. Segundo, que eu acho que tentando colocar num contexto global, o mundo fiscalmente também está mais frouxo. Tem uma série de teses ali por trás, uma delas é aquela de diminuir, né, as diferenças sociais, enfim, que os últimos anos talvez, e a Covid, exacerbaram. Então os governos estão mais lenientes fiscalmente falando. Acho que nesse contexto eu tenho alguma dificuldade de ver uma mudança no tom do discurso. Começando desse jeito, eu tenho muita dificuldade. Para mim, o que eu colocaria ainda em dúvida é como é que ele vai fazer, né, nos próximos anos, principalmente 24, que é o seguinte, com relação a meta e contingenciamento de despesas. Assim. Já vai mudar a meta agora? Putz, nem começou direito, já mudar a meta? Acho que o mercado vai receber isso mal. Mas tudo bem, digamos que ele não mude a meta, então ele vai lá, vai contingenciar, acho que 25% das despesas discricionárias, estamos falando aí de 54 bi, mostra algum esforço, mas ele também vai ter que executar o orçamento. Talvez aí o mercado dê alguma credibilidade nesse cenário, mas mesmo assim, ele ainda, no nosso exercício, pelo menos que a gente fez lá, ele não chega perto ainda em 24, 25 de cumprir a meta, porque também as fontes de receitas que ele tem apresentado são todas que a gente chama de one-off, né? A grande maioria vai... E outras precisam de aprovação, né? Já estamos colocando em xeque até se... Qual que é o poder arrecadatório hoje de taxar os fundos exclusivos, sendo que o desconto que ele vai dar para o estoque vai ser 6% agora, não é mais 10%, por exemplo. E provavelmente vão tentar subir esse desconto, né? Então, assim, a gente está ali, cara, e a gente tem um economista que olha só para fiscal ali, o Thiago Sbardelotto, é um cara fantástico. Cara, a gente espreme o pano ali, mas não sai os 170 bi que o governo fala, assim, para 24, ou nos próximos anos, 400 e poucos bi que ele precisa. Então a minha dúvida só é como ele vai se comportar em relação à meta, contingenciamento. Agora, que para mim ele não vai começar a falar muito em corte de despesa. E aqui eu coloco ainda um componente adicional, né? Eu tenho um pouco de receio como é que esse governo vai se portar com o PIB caindo. E tá tudo bem, o PIB vai decair, né? Assim, acho que tem uma questão até agora sazonal, o PIB deve ficar perto de zero, contrair um pouco no próximo trimestre, ano que vem talvez retome um pouco, mas como é que esse governo que, né, historicamente não gosta de ver crescimento caindo, vai entrar com parafiscal, vai... Então, assim, o cenário... E aí esse cenário, para mim, o que é? Inflação pode desancorar, expectativa, e aí a gente vai falar de prêmio na curva de juros, pelo menos, e talvez o câmbio não indo para um câmbio que era o que a gente imaginava ser um pouco mais saudável, que por hora está até mais contaminado pela questão do petróleo e tudo mais, mas é um pouco isso, aí fica à vontade aí, não sei se para discordar totalmente. Não, eu acho que você trouxe todos os pontos de incerteza com relação ao fiscal que hoje o mercado tem. E dificilmente a gente vai ter esse benefício da dúvida, né? Porque eu acho que
porque a gente não tem exatamente pelas medidas on-off estimativa e hoje o mercado dá de fato um peso, um desconto, né? Se você não sabe quanto vai ser, né? Você tomou o exemplo da aprovação da tributação de fundos offshores, né? Ou até os onshores também. Todas as medidas que são encaminhadas para o Congresso, é natural que você tenha uma certa margem de negociação, então muitas delas vão ser diluídas, como estão sendo, mas tem outras também, como por exemplo o julgamento do CARF, né? Como a gente viu, a gente consegue chegar também em montantes até acima do que estimativas a gente vê, todas as casas, a XP é uma delas, que fazem as contas no detalhe, mas a gente vê outras também que fazem, a dispersão é de 20 a 50, bem, a gente está falando de dezenas de bilhões que podem ser de surpresa. A gente viu, né? A Petrobras agora já perdeu quase 10 bi, né? Ainda pode ser questionado, né? na justiça, mas tem até eventualmente, né? um poder de... Será que... Estamos no ar ainda. Se eu fosse chutar. Ah, é 8h30, não. Esqueci de exatamente. Fala, gente, tivemos um pequeno problema técnico aqui com a luz, mas já estamos de volta. Vou passar a palavra aqui para os nossos convidados. Tá bom, obrigado. Só para retomar, né, a gente estava na discussão sobre o fiscal no Brasil, né, e as incertezas com relação ao cumprimento, né, pelo menos da meta. A gente está no campo, apesar de toda a incerteza, eu acho que isso faz até parte da estratégia do governo de tentar extrair ao máximo nessa estratégia de recompor a base arrecadatória, que de fato teve uma certa compressão, de novo, sem fazer juízo de valor aqui, a literatura
sugere que os ajustes fiscais pelo lado, quanto mais vier do lado das despesas, mais rapidamente você tem uma recuperação, né, uma consolidação, redução de preço de prêmio de risco dos ativos, mas é a estratégia que foi desenhada pelo arcabouço, aprovada e perseguida, né, pelo menos tentativamente, foi essa de aumentar, né, uma base arrecadatória, e tem muita incerteza, então você pode ter eventualmente até surpresas por outro lado. O Estado tem, enfim, eu acho que ainda tem muitas medidas para serem anunciadas, antecipadas, de novo, são efeitos on-off, embora de curto prazo, eu digo até 24, acho que tem um incentivo do próprio governo em buscar ao máximo chegar perto desse se não entregar essa meta, que, sim, hoje a gente está mirando a banda de baixo, né, o 0,25, cerca de 30 bi, para exatamente mirar gastos para 27, porque o próprio arcabouço triga gatilho, os gatilhos são acionados e o crescimento das despesas em relação às receitas seriam menores em 25. Então, até mesmo para você manter a máquina funcionando, para ter mais gastos, dado que eles propuseram, então acredito que tem um incentivo, pelo menos, desenhado. Eles autos impuseram esse incentivo, né? Então, mas eu concordo, né? Há muita incerteza, não foi por mim cunhado, mas eu acho que muito bem colocado pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, os déficits gêmeos, né? A gente vê sistematicamente um prêmio, né, das expectativas de inflação, relação que também é o déficit em relação à meta do fiscal, né? Então você precisa ir realmente recuperando essa credibilidade, e a gente acredita que para e passo você tenha também uma melhora nas expectativas de inflação. Acho que é uma política discricionária. Concordo que está nas mãos do governo, apesar de ser muito difícil, muito incerto, mas eu acho que tem um incentivo, pelo menos de curto prazo, principalmente tomando essa estratégia visando as eleições para daqui a 3, 4 anos, né? Quando a gente tiver a reeleição e os últimos 2 anos, né, você ter, de fato, as expectativas consolidadas, né, em um ambiente mais salutar aqui em termos de percepção de risco. Mas é inevitável, e para a gente é um jogo de repetição infinita, né? Então você vai ter que construir a credibilidade do fiscal, porque você já está sem a credibilidade, né? O mercado estipula lá o 0,8, 0,7 de déficit, então você precisa retomar essa credibilidade com relação ao arcabouço. Então, assim, no cenário alternativo de não entregar ou tentar mudar, que são hipóteses levantadas e bem razoáveis, é um tiro no pé, né? Então, assim, eu acho que seria aí, eu acho que tem um certo entendimento, o próprio Roberto Campos, né, fez acho que tem trabalhado juntamente com a Fazenda, sinalizado quais são os riscos, né, de você ter, e tem todo o esforço do governo em tentar buscar. Né, mais uma vez, é difícil, né, é forçoso, não seria o ideal na nossa visão também, né, acho que essa composição, mas é inevitável. E já se fala, né, de quanto que seria esse montante de contingenciamento, e ele deve vir, né, a gente acredita que deva vir exatamente para tentar atingir e evitar que o arcabouço imponha essas restrições para gastos mais à frente. Só para traduzir também, para esclarecer para todo mundo, aí no final do dia, esse cenário faz com que a gente não consiga ter um céu de brigadeiro, que seria, né, poder cortar a Selic aí para patamares de um dígito baixo, né? Então o juro nominal e o juro real devem se estabelecer, né, no equilíbrio em patamares um pouco mais altos, o câmbio um pouco mais aí depreciado, bolsa talvez não tendo retornos esperados tão elevados quanto a gente gostaria, né? Então acaba que você, né, assim, por exemplo, lá no nosso caso, né, a gente está com uma visão construtiva para tomar risco em Brasil, porém com cautela, né? O título do meu último relatório até foi Otimismo com Cautela. Por quê? Porque tem um espaço para corte, a gente vai ter um cenário agora mais benéfico talvez do que quando a gente estava com Selic a 13,75, mas ele é limitado, né? O que dali em diante vai acontecer é o que ainda está bastante nebuloso, acho que para a grande maioria de nós aqui, pelo visto o Leonardo concorda um pouco.
E só para complementar, o mercado opera muito na expectativa, né? Ninguém espera o fato acontecer para se movimentar, digamos assim, para se posicionar. Então, quando a gente tem um cenário onde, até como o Gavioli falou, depois de 2025 começa a ficar um pouco mais nebuloso, ninguém vai tomar uma posição para muito longe de 2025 se você não tem muita clareza do que vai acontecer, né? E quando você passa a ter essa clareza, você começa a ver toda essa mudança, os discursos mudam, a visão sobre o mercado como um todo muda. E até para fazer um gancho com a discussão que a gente estava falando de incerteza, você citou o Roberto Campos Neto, né, que se eu não me engano, ano passado foi eleito o melhor banqueiro central do mundo, e até foi eu diria que um dos agentes principais da gente estar no momento que a gente está no ciclo de juros e ser um diferencial em relação aos outros países, mas a gente vai ter daqui a pouco a mudança do nosso presidente do Banco Central. E aí, até que ponto vocês acham que isso traz alguma volatilidade a mais? Porque será que o trabalho que ele vem fazendo vai se manter? Não vai? Né? Para as políticas funcionarem, é sempre legal que o monetário esteja alinhado com o fiscal. Não adianta o monetário para um lado e o fiscal para o outro, que você não vai ter uma convergência ali, a efetividade da política não vai ser a mesma. Né? Então, é interessante que o alinhamento dos dois exista. Então, qual a visão de vocês sobre isso? Vocês acham que é um fator que pode trazer uma volatilidade ou não? Bom, é uma questão que o mercado inevitavelmente coloca, né, pela mudança do perfil, quando a gente viu a indicação até mesmo do Galípolo, né, o secretário executivo da Fazenda, né, e potencialmente também até um nome para suceder o Roberto Campos, né, segundo, enfim, o que é colocado na mídia, né, assim, o que é colocado especulado entre os analistas, mas o que a gente tem observado, né, e o próprio histórico do Banco Central, né, embora possa ter alguma interferência sempre de players, né, de diretores, de presidentes, há um corpo técnico muito, muito forte. Isso foi reconhecido pelo próprio Galípolo, né? Então, acho que a instituição passou por diversos choques de estresse, né? Acho que de testes de estresse e por mais que em alguns momentos pareceu ter algum desvio de rumo, você, num momento posterior, teve uma certa correção. Né? Então, a gente acredita que a institucionalidade do Banco Central vai ser preservada. E eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com essa hipótese, ainda que seja sempre possível. Né? Mas a gente vê até discussões, até em termos de prêmio, de vértices específicos, né? De quando que isso tem uma troca, né? Da saída né? Agora com os mandatos fixos, né? E a alternância, né? De diretoria e de presidência, você ter alguma certa atenção, mas por hora eu acredito um risco baixo, tá? Embora possível, como a gente vê, tá? Eu acho que é muito mais importante a questão, e o monetário acaba tendo uma certa tecnicidade também já muito testada e muito consolidada, e em última instância depende muito do fiscal e essa composição e a qualidade do mesmo, né? A gente estava até anteriormente discutindo aqui, né, o que seria ideal em termos de ajuste fiscal. Você pode aumentar a receita, a despesa, a composição sempre é uma composição dos dois, mais um pouco mais de um, mas essa qualidade, né? O Rodrigo citou aqui o parafiscal, acho que é super importante, né? Hoje mesmo estava em discussão, né, de você adiar o pagamento, né, a devolução dos recursos do BNDES, deixa só um pouquinho. Mas é uma medida, parece que é muito diferente do que a gente teve no governo anterior, da própria administração do PT. Mas é um risco também, é sempre um risco, mas eu acho que até mesmo por ter tido, hoje as restrições são muito maiores. Então a gente precisa, a questão discricionária que eu falo é realmente a política fiscal, que eu acho que é o que vai ditar. Né? Tanto que a gente está até atribuindo, né? O próprio Roberto Campos, como eu citei aqui, está atribuindo o déficit gêmeo. Então, acredito que se a gente tiver o copo meio vazio, apesar de um desafio ser muito grande, né? Mas se o governo conseguir chegar perto do piso do arcabouço, acredito que isso possa ajudar também a ancorar as expectativas de inflação. Claro que vai depender da qualidade, mas há uma possibilidade grande disso ocorrer. Né? Então, isso a caminhar é o copo, né, meio cheio se o governo fizer a sua parte. Então, eu atribuiria um peso menor a esse risco. Tá?
Para não me estender muito, eu tô na mesma probabilidade baixa disso acontecer. O que talvez, e ele destacou muito, é isso. Deve ter uma volatilidade na troca. É a primeira vez que a gente tem essa questão do mandato, né? Então, o banqueiro central ele tem que conviver, né, com um governo que provavelmente, se for inclusive de outra linha ideológica, enfim, que não foi o governo no mandato em que ele foi, né, empossado ali como banqueiro central. Mas eu vejo com muita dificuldade aquilo que aconteceu, né, lá atrás, de você ter no forceps ali a queda dos juros e tal. O que dá para a gente discutir é se informalmente, ao invés de trabalhar exatamente com o centro da meta, né, que os países desenvolvidos são mais rígidos com isso, né, a gente vai trabalhar ali com a banda, ou seja, se a inflação tiver ali na banda superior, tal, expectativa minimamente de lado, mais ancorada, pô, já tem um balanço de riscos mais saudável para eu cortar os juros aqui um pouco mais, coisa que talvez um Campos Neto não se sentisse tão confortável. E lá no nosso cenário, inclusive, a gente não consegue ver o IPCA caindo aí de 4%, pelo menos até 2025, tá? Então, com esse cenário que está pintando. Então, talvez esse 4 para ele já esteja satisfatório, então dê uma margem para poder cortar um pouquinho mais. Mas de forma irresponsável, às vezes, né, ou enfim, pouco técnica, vai levar o juro para, sei lá, um dígito muito baixo, né? Aí eu acho muito pouco provável. Eu tô bem na linha do que o Leonardo trouxe aqui. Eu acho que só para complementar, né, Rodrigo, também a gente está numa transição também da meta de ano calendário para uma meta chamada, né, rolling, né, e ainda não está muito claro como ela vai ser perseguida, né? Sim. Então também, eu acho que você citou muito bem, né, esse convívio, né, de um banqueiro central que foi indicado pelo outro governo. Então também isso acabou, acho que tendo ganhos de institucionalidade, né? Logo no começo isso gerou um certo ruído, né, com, né, ataques até de parte do presidente Lula ao Roberto Campos. Como é que ele foi votar, né? Como ele foi votar, e eu acho que ali acabou, né, muito do papel institucional do próprio presidente do Banco Central em conseguir, né, digerir essas críticas e passar. Então acho que foi um ganho institucional que a gente teve ali, né, e hoje mostra-se muito mais pacífico, digamos assim. Acho que pelo menos uma certa trégua, né? Já teve até um encontro do Roberto Campos com Lula, né? Eu acho que já ajudou a desarmar um pouco, embora sempre tenha críticas de governo em relação ao Banco Central, principalmente por causa das taxas, mas há um entendimento e vejo uma busca mais racional, né, de tentar entender o porquê de juros, por que os juros são altos aqui, né, e o Banco Central se mostrando totalmente aberto para expor essas deficiências. Até em outros aspectos também, né, de atribuições, como, enfim, legislações que estão sendo estudadas e tentar imprimir na questão do juros rotativo do cartão de crédito, né. Então, acho que tem um certo amadurecimento com relação, e acredito que isso possa atenuar um pouco esses riscos, mas sim, sempre que tiver uma troca de isso, qualquer Banco Central do mundo, né? O novo presidente sempre vai ser testado, né? Eu acho que aqui não vai ser diferente, mas eu tô aparentemente estamos concordando aqui nesse ponto com relação a riscos baixos, pelo menos por hora. Não, perfeito. Eu ia até comentar que eventualmente o Galípolo ele tem um serviço de mediador ali, talvez ele tenha tido um serviço de mediador ali entre o Campos Neto e o presidente, né? Assim, acho que última pergunta aí, trazendo desse cenário para a Bolsa Brasileira. A gente vê há muito tempo o patamar de preço-lucro da Bolsa Brasileira sendo um dos mais atrativos em tese, né? Ao mesmo tempo, a gente tem lá fora, a gente tem esse cenário que a gente comentou interno, né? Ou seja, a gente, em tese, está caminhando para coisas positivas, né? Se tudo permanecer ali, né, no ceteris paribus, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá fora uma adoção de prêmio de risco muito mais para o lado americano. Ou seja, e a nossa bolsa depende muito de fluxo estrangeiro. Então, tanto que a gente até brinca que a bolsa brasileira está barata demais, mas ela está barata demais há muito tempo, né?
Assim, um corte rápido, assim, qual é a visão de vocês? Assim, a Treasury pagando 5%, isso pode travar a nossa bolsa? Ou tem um efeito imediato? Está tendo um efeito imediato? Ou, na prática, a gente consegue imaginar que em 2024 a gente vai finalizar com uma pontuação do Ibovespa bem acima do que a gente tem hoje, por exemplo? Ok. Bom, eu vou passar aqui, depois Tá bom, então eu vou vai iniciar lá. e depois deixo com o especialista aqui, Que o Rodrigo, isso. para falar mais de mercado, mas eu também gosto de dar meus pitacos aqui, porcentada. Bom, como é que a gente vê? Eu acho que é inevitável, acho que teve toda essa discussão e esse ano foi muito emblemático nesse sentido, né? A gente teve o primeiro semestre, principalmente o segundo tri, né, um apetite a risco no mundo, né? Acho que quando teve uma certa dissipação, parecia ali que as coisas, né, iriam engatar, né? E teve um influxo positivo também aqui para a renda variável de investidores estrangeiros. Isso foi tudo revertido exatamente do que a gente começou aqui, né, o bate-papo dessa abertura de juros, né, do prêmio, da reprecificação do prêmio da curva a termo de juros americana. Na nossa visão, a gente está trabalhando ainda, como foi um movimento muito recente, o Rodrigo trouxe aqui, acho que pontos que talvez estendam um pouco mais esse higher for longer, mas a gente está, todos os movimentos, né, a gente viu no pós-pandemia, exatamente pela forte expansão de liquidez pelos bancos centrais, valorização de ativos, descompressão, né, movimentos muito rápidos e que usualmente levariam cerca de trimestres, a gente vê acontecendo em um mês e meio, né, em movimentos de mercado, né, movimentos de precificação de ativos. Então, a gente ainda sempre olha com um pouco de ressalva, tentar extrapolar esses últimos movimentos que vá perdurar também para 24. Tá? Conforme eu tinha mencionado, a gente tem um cenário aqui de desaceleração da economia americana, e também dinamicamente a gente vai entrar sim no ciclo eleitoral americano, mas é inevitável que a gente também comece a discutir exatamente por ter vindo à tona essa preocupação de uma consolidação fiscal por lá. Exercícios da CBO indicam ali uma trajetória explosiva muito mais preocupante do que a nossa dívida PIB, que também não se estabiliza. Então, mas de uma velocidade muito maior. Então, a gente crê também que tem alguma discussão mais à frente de consolidação fiscal, nos Estados Unidos também. Então a gente caminha ou retorne para níveis um pouco mais moderados. É muito cedo também para falar se vai ser um equilíbrio de 3, mas pelo menos na nossa visão, tá, Rodrigo? Então a gente vê que podemos ter algum equilíbrio um pouco menos desfavorável, assim, né? É difícil a gente falar o que seria favorável, porque a gente vai falar também numa recessão, uma desaceleração / recessão nos Estados Unidos. Os juros também desacelerariam por lá, o Fed poderia ter alguma certa descompressão da sua taxa, então a gente voltaria para valores nominais de parâmetros que tínhamos antes da pandemia. Essa é a nossa premissa ainda de trabalho. E com isso, se a gente fizer o nosso trabalho, enfim, eventualmente a gente pode, de fato, deslanchar. Você fala, a bolsa está barata. Eu gosto de olhar muito a bolsa em dólar, né? Você pegar o IWZ, você está muito barata há muito tempo. Desde 2007 a gente está no mesmo nível de preço. E mais recentemente a gente não sai daquele range, né? Já brinco, coloco, bate ali nos seus 32, 35, volta, 28 numa crise, e não sai desse range. Então tem muitas coisas também que para você, eu acho que deslanchar, o Brasil tem algumas frentes, né? Isso tem sido até trazido também, se o Brasil estaria tendo uma mudança de PIB potencial, também eu acho muito prematuro, mas a gente tem tido surpresas na atividade e tem setores que podem se favorecer bastante, né? A gente pode falar da energia verde, né? Então a gente tem fronteiras aqui, o Brasil é um grande celeiro do mundo, né? De commodities, isso vai continuar sendo muito relevante. Mas se a gente fizer a nossa parte macro, como no passado, já um pouco distante, a gente chegou a fazer, eu acho que a gente pode entrar no radar como a gente chegou a estar há pouco tempo agora, né, no segundo trimestre, e eventualmente deslanchar um pouco mais. Tá? Então, se a gente estiver certo na premissa de que a gente possa voltar para níveis de equilíbrio lá fora, que, de fato, 2 meses a gente está discutindo e as discussões às vezes parece que assim, é uma coisa permanente.
E que de fato pode ser, eu não estou descartando, mas também pode não ser, que é de ter mudado 100 pontos da curva em cerca de 2 meses. Então a gente ainda tem uma certa resistência. Se a gente de fato tiver um equilíbrio e fizer a nossa lição de casa aqui, eu vejo sim com bastante otimismo que a gente possa ter níveis mais favoráveis. E aí eu passo também. O nosso cenário tem até um deslocamento, a gente é um pouco ainda mais construtivo. Se o Rodrigo falou com um otimismo cauteloso, acho que a gente está até um otimismo sem a cautela mesmo, tá? Apesar desses riscos, a gente vê pela assimetria, né? O nível de prêmio, os preços que se encontram, em que pese todos esses riscos que a gente mencionou aqui, a gente vê até um upside positivo se a gente tiver certo nessas premissas colocadas aqui. Olhando para a Bolsa e para ativos de risco, principalmente em renda variável, de fato, acho que o mercado e nós mesmos ali, quando, principalmente no segundo trimestre, a gente passou a colocar isso como talvez um cenário um pouco mais construtivo, de forma mais perene, o que a gente começou de fato ali já no primeiro momento a olhar o portfólio dos próximos meses já não dá para ser mais o mesmo balanço do que o portfólio dos 12 meses para trás. Em que pese você começar a ter um mix maior para ativos de renda variável, e aí eu posso até incluir nisso os próprios fundos imobiliários, enfim, outros ativos que te tragam um retorno esperado igual ou até melhor do que você tinha no cenário anterior. Porém, muitos desses riscos ou voltaram à cena ou alguns deles apareceram novos e a discussão do juro americano, então, acabou entrando em cena. Então, para agora, assim, para a Bolsa, a gente está percebendo um contágio muito grande do macro, e principalmente o macro global na Bolsa brasileira. Então, assim, você não consegue discutir o micro, sabe? Porque tem um contágio tão grande ali do cenário macro, que você não consegue discutir direito, e principalmente quando discute, tá todo mundo muito curto prazista, né? A Bolsa está muito... os agentes da Bolsa estão muito curto prazista, ou seja, aquele velho investor, ele está sendo muito penalizado agora, porque qualquer notícia que, caiu a venda de uma empresa, reduziu margem de um trimestre, pronto, o papel não é que ele despenca mais, né? Ele despenca já Vale um caminhão. caindo 4% ontem, né? Então, do mesmo jeito que teve um exagero, né? Muito papel lá que estava muito amassado de saúde, educação. Cortou o juro, subiu 80%, 70%. Então o mercado está muito sensível, muito curto prazista e muito contaminado pelo macro. Eu quero fazer um parênteses, que é óbvio que a gente faz estimativa para o Ibovespa e olha muito para isso, mas eu sempre insisto que Bolsa não é Ibovespa, assim, tá? Primeiro, óbvio, quando você olha para a economia, o Ibovespa não é o reflexo do que é a economia. E segundo, porque a gente quase que desencoraja de você ter a tua parcela de renda variável, sei lá, só no índice Ibovespa, né? Num ETF. Não. Bolsa é stock picking, é você realmente identificar boas empresas. Óbvio que em setores, nesse momento, que podem se beneficiar mais de um corte de juros, ou se você acreditar que esse benefício, né, que esse upside ele é mais limitado, você pode ficar em alguns setores que se protegem um pouco mais, né? No caso, você pode ter utilities, por exemplo, que são mais bond proxy ali, né? Alguma coisa mais parecida com isso. Então, assim, na nossa visão, dá para ser construtivo, de novo, porque tem corte de juros contratado, tem upside em vários papéis. Esse upside fica limitado num cenário em que você tem discussões globais muito fortes, você tem um corte de juro aqui um pouco mais limitado, mas eu sempre volto, né, principalmente para a raiz da questão. Cara, se o teu nível de risco, se o teu portfólio tem um nível de risco que sugere que você tenha um pedaço em renda variável, assim, acho que existe um cenário à frente em que você pode se beneficiar bastante em termos de risco-retorno, de aumentar a tua exposição em bolsa nesse momento, tá? Então, a gente está bastante construtivo, mas não sem volatilidade no meio do caminho. Vai chacoalhar, segura na mão de Deus ou do seu assessor. E até complementando um pouco, você até comentou dos índices, né? O Ibovespa tem um peso muito grande de Petrobras e Vale. Lá fora a gente tem
as 7 maiores empresas lá dominando os índices. Então, às vezes, fazer esse stock picking de uma maneira mais inteligente e aí, olhando para qual setor pode fazer mais sentido, de repente você faz um balanço entre empresas um pouco mais defensivas e algumas que podem se beneficiar muito de repente, uma queda nos juros. Pode fazer sentido, né? E aí está o trabalho exatamente da assessoria, de ajudar a entender o perfil e a guiar nesse sentido. Então, pessoal, eu queria pedir para vocês fazerem aquelas considerações finais, tá? Porque a gente, infelizmente, está encaminhando aqui para o fim. E aí eu deixo a palavra com vocês, para vocês levantarem os pontos que vocês acham relevantes. Vamos lá. Então, assim, olhando para o cenário à frente, de fato, acho que um grande recado que eu queria dar é cuidado com o efeito da ancoragem, né? Cuidado com... A gente fica muito ancorado e demora, e tá tudo bem, tem uma inércia natural de começarmos a olhar para eventuais ajustes no portfólio. E não é mudança drástica. É fazer ajustes para um cenário que o juro não é mais 14, ele é 10. O juro lá fora está em patamares mais elevados, então especialmente, por exemplo, você pode ter o benefício de no teu investimento internacional ficar mais tempo em caixa, esperando talvez ali alguma coisa fazer mais sentido em ativos de risco. Então a gente tem uma preferência por renda fixa internacional e acha que ela vai ainda por algum período oferecer taxas de retorno sem precisar tomar risco de duration, né? Acho que bem satisfatórias, níveis extremamente atrativos. Então, não ter pressa, mas saber que os meses à frente são meses de um leve ajuste no mix de indexadores da renda fixa. Para você que ficou muito empossado em pós-fixado, a partir agora, do 12,75, você já não tem mais 1% ao mês no 100% do CDI. Então, você vai ter que talvez mudar um pouco o seu mix de indexadores. O mix da própria renda fixa com renda variável. Você pode ter uma preferência e falar, olha, no fundo imobiliário eu tenho menos interferência, por exemplo, do macro global. Pô, então por que eu, ao invés de tomar tanto risco mais em bolsa, eu posso escolher alguns fundos imobiliários mais descontados, né? Principalmente os de tijolo. Porque no final do dia, inclusive, você tem um ativo real lá dentro que valoriza a inflação no longo prazo. Então, essas discussões, eu acho que precisam começar a acontecer de como você vai querer ajustar o teu portfólio, né, para talvez manter o patamar de risco, manter o patamar de risco, mas com retorno esperado talvez um pouco melhor. Então, é o momento de sentar, fazer um balanço com o assessor, ver se o teu nível de risco está ajustado, porque as coisas, de fato, no Brasil, um pouco mais construtivas, mas com algumas indefinições. No cenário global, acho que ainda deve ter um ano um pouco mais duro, mas que em todos os cenários existem oportunidades. Então, não vai existir o cenário em que nada está acontecendo no Brasil e nem lá fora. Então, se esperar o cenário perfeito, não vai existir. Achei muito boas as considerações aqui do Rodrigo, eu concordo também. Eu acho que a gente tem que olhar, acho que ficar um pouco mais na parte macro, não falar tanto assim de mercado. Eu acho que, assim, apesar de todo esse ambiente incerto, né, de aumento de juros, um ambiente desafiador, né, incerto, né, que a gente tem lá fora, tem muito que está nas nossas mãos aqui, né? Então, acho que depende muito da gente continuar perseverando, de fato, nessas medidas, tentar dissipar ao máximo, né, todas essas incertezas que estão presentes em relação ao fiscal. Né? Cada mês a gente vai precisar mostrar, a gente acredita que até essas medidas já comecem a mostrar alguns efeitos e a gente, se de fato conseguir ancorar essas expectativas, a gente consegue pelo menos se blindar do que vier dessa volatilidade lá de fora, né? E pelo menos sustentar. E eu acho que o recado aqui também é que a gente tem que ser um pouco mais, talvez, humilde, assim, no sentido de extrapolar o cenário, né? Sempre questionar exatamente pelo que a gente vivenciou nesse pós-pandemia, né? Então, em termos de algumas certezas, né? No primeiro momento, um excesso de demanda de bens, né? A questão de logística, você incentivar. Agora a gente vê o setor, né, industrial passando por um período recessivo, né? Então a gente vê o serviço muito forte, né? O mercado de trabalho no mundo inteiro, né, em linhas gerais, também muito forte. Então esses equilíbrios também mudam
e, por consequência, também a avaliação de cenário também muda, né? Então, às vezes a gente está passando por um período, algum certo percalço que eu atribuo que boa parte dessa, mas a gente pode ter uma mudança também bastante rápida, às vezes, de um cenário que parece que pode se prolongar. Então, eu acho que sempre ter cautela nesse sentido, buscar alternativas, e algo que a gente discutiu aqui também, né? Se a gente ficar esperando, sempre vendo, não, um cenário perfeito, se a gente chegar aqui e está tudo bem, é a capa da Economist, né, do Cristo decolando, aí os preços não se justificam mais, né? Então a gente, eventualmente, ativos tem que, de fato, buscar o risco com cautela, mas quando apresenta a melhor assimetria para retornos mais consistentes no médio prazo. Show, gente, muito obrigado. João, quer dar suas considerações? Foi uma conversa excelente. Show. Então, gente, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer a participação dos nossos convidados. Foi um prazer, foi uma aula realmente estar aqui com o Leonardo e com o Rodrigo. E queria desejar uma boa noite a todos e em breve estaremos juntos novamente nos próximos eventos. Abraço.